Oi, gente! Este é o canal Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no rádio, toda tarde, às 2h, Rádio Capital, 1040 AM e 77.5 FM. Que saudade de você! Vou pedir que todos vocês se inscrevam. Vamos se inscrever, gente? Vamos? Canal YouTube, Eli Correia Oficial. Você se inscreve, dá aquele like, faz aquele joinha e acione o sininho, porque o sininho tocou. É mais uma carta de saudade, é mais uma história que a vida escreveu. E no canal YouTube, Eli Correia Oficial, uma mulher que não se contentava com um homem só. Aline e eu nos conhecemos. Nosso relacionamento sempre foi um pouco complicado. Por mais que eu gostasse dela, meus pais, que sempre foram muito conservadores, muito rígidos na minha educação e do meu irmão, nunca foram a favor do nosso relacionamento. Nunca foi a favor dela, Aline. Meus pais falavam que a Aline não era mulher para mim. Diziam que ela era muito comentada no bairro. Comentada por sair com muitos rapazes, com muitos homens. Eu cheguei inclusive a discutir feio com os meus pais por causa disso. E sem dar ouvidos ao que os meus pais falavam, resolvemos, 2 anos depois que nós nos conhecemos, resolvemos morar juntos. Essa notícia deixou os meus pais muito tristes. Eles não queriam de jeito nenhum que eu continuasse com a Aline. A Aline era uma mulher, segundo eles, uma mulher perdida, uma mulher, vamos dizer, muito oferecida, muito saída, sabe? E por causa disso, acabei me afastando dos meus pais. Tente você, pai, tente você, mãe, interferir na vida do seu filho ou da sua filha. Falar que ele está errado, falar que aquela não é certa para ele. Eles acabam brigando com você, mas não abrem mão, não deixam a mulher que eles querem. Isso aconteceu comigo. Briguei com os meus pais, me afastei dos meus pais, parei de falar com eles. Afinal, eles estavam interferindo na minha felicidade, na minha vida com a Aline. Com muita dificuldade e trabalho, eu sustentava a minha casa. A Aline trabalhava como manicure em um salão, mas o que ela ganhava era só para ela. Eu não queria um tostão dela, eu não queria que ela gastasse absolutamente nada do que era dela com as coisas de casa. Isso, no meu modo de ver, na minha forma de pensar, é coisa do homem. A Aline sempre foi muito vaidosa, sempre se vestiu muito bem, vivia com os cabelos arrumados, unhas bem feitas. Aliás, era manicure, trabalhava num grande salão de beleza. Sempre foi uma mulher muito bonita. E a maior parte dos seus ganhos ela acabava gastando com ela mesma. Mas eu não me importava, afinal, todo homem gosta de ter uma mulher bonita. Todo homem gosta de ter uma mulher bem cuidada, não é mesmo? Apesar de estar feliz com a Aline, eu sentia muita falta dos meus pais. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido, mas não queria também que eles interferissem o tempo todo no meu relacionamento, chegando a dizer que a Aline era uma mulher que tinha saído com muitas pessoas. Eu cheguei a dizer a eles, saiu até aqui se for o caso. Depois que me conheceu, a partir do momento que me conheceu, acabou. A pessoa sai com outras porque não encontra a pessoa certa. Na hora que encontra a pessoa certa, terminou, acabou. E vocês ficam insistindo nisso. Acontece que, apesar de tudo, eu sentia a falta deles. Afinal, era a Aline a mulher que eu havia escolhido para mim. E eu gostaria muito que eles aceitassem, não importa o passado. Aquela coisa de o passado te condena. Não, passado é passado. E o tempo foi passando. Eu nunca tive nenhum motivo, olha, isso aqui que fosse, para desconfiar de Aline. Tentei ainda mais uma vez conversar com os meus pais e acabar de vez com aquela situação. Tirar da cabeça deles que a Aline não prestava, que a Aline não valia nada.
Porém, eles não queriam saber. E mais uma vez disseram que a minha mulher era uma mulher, sabe, daquelas. E com o tempo eu iria concordar com eles. Eu cheguei a dizer: vocês estão jogando praga. É isso que vocês estão fazendo, jogando praga. Mas essa praga não pega. A briga foi feia mesmo. Meus pais me ofenderam falando aquilo, que era uma mulher que não valia o que comia. Olha, vê se pode. Eu acabei ofendendo os dois e disse que nunca mais, agora para valer, agora realmente para valer, que eu nunca mais eu vou botar os pés aqui nessa casa. Meu irmão mais novo, o Paulo, de vez em quando, ele sim vinha na minha casa para me visitar. Era o único elo entre eu e a minha família. Eu e ele sempre fomos muito unidos. Mas agora que eu não frequentava mais a casa dos meus pais, nos víamos de vez em quando com a visita dele. Mesmo muito aborrecido, eu sempre perguntava para o meu irmão como eles estavam e se precisavam de alguma coisa. E Paulo, o meu irmão, dizia que nossos pais estavam bem, mas que a cada dia que passava, implicavam mais e mais com as coisas. Acho que deve ser a idade. Paulo também estava enfrentando problema. Ele mesmo disse: eu também estou enfrentando problema com o pai. E também por causa de uma garota. E também por causa de uma moça que ele, o pai e a mãe insistem em dizer que também não é mulher para mim. Com o tempo, Paulo começou a passar pelos mesmos problemas que eu passei com os meus pais. Brigas, discussões, ofensas, até que um dia Paulo pediu para que eu deixasse ele passar algum tempo em casa. Disse que papai e mamãe disseram a ele que se ele continuasse com aquela moça, com aquela garota com quem ele estava namorando, que procurasse uma casa para viver com ela, assim como teu irmão fez, e que não queriam saber de mais nada. Cada um faz da vida o que quiser. Nós estamos avisando. Se vocês não querem ouvir, azar de vocês. Recebi Paulo em minha casa, que apesar de pequena, dava tranquilamente para ele passar uns tempos, até que ele alugasse uma casa para ele. Quer dizer, alguns dias, ou talvez, quem sabe um mês, não sei. Eu estava feliz com meu irmão ali em casa. Afinal, eu sentia saudade da minha família. E agora com ele ali por perto, essa saudade diminuía. O tempo passava. E percebi que Paulo já não estava mais muito preocupado em alugar uma casa. Inclusive, aquela garota com a qual ele namorava e que foi a responsável também pelos problemas dele com os nossos pais, parecia que ele tinha deixado essa garota de lado e que estava acomodado na minha casa. E um dia, conversando com a Aline, eu disse que já estava na hora do meu irmão arrumar um lugar para ele, pois de alguma maneira, de alguma forma, com ele ali, nós tínhamos perdido um pouco da nossa privacidade, da nossa liberdade. Não é uma casa grande, é uma casa pequena. Por mais que você queira ajudar, é teu irmão, sim, mas e aí? Para minha surpresa, a Aline me disse que estava tudo bem. Disse para eu dar mais um tempo para Paulo, pois ele não estava atrapalhando em nada. E disse até que gostava que ele morasse ali com a gente. Agora, o que eu não desconfiei, o que eu não percebi nas palavras de Aline, na defesa que ela fez da permanência do meu irmão, de Paulo ali em casa, o que eu não desconfiei é que, na verdade, Paulo e Aline estavam mais próximos do que eu imaginava. Eu trabalhava em uma empresa em esquema de escala e fui escalado para trabalhar em um domingo. Saí bem cedo, como sempre. Aline e Paulo ficaram em casa. E quando eu cheguei na empresa, me disseram que houve um erro na escala e que eu poderia voltar para casa, porque o domingo não era aquele, era o próximo. Pois eu não precisaria ficar então aquele dia, porque a escala estava errada, eles erraram. Não era naquele domingo, era no outro domingo. Então eu todo contente, eu todo feliz, eu todo animado, voltei para casa.
O dia estava lindo, era um domingo maravilhoso. Passei ainda em um açougue, comprei um pouco de carne. A minha intenção naquele dia era fazer um churrasco. Cheguei em casa todo alegre porque eu não tinha de trabalhar, todo alegre porque ia fazer um churrasco. Tudo estava quieto. Parecia que nem Aline e nem Paulo ainda haviam acordado. Eu então comecei a chamar pelos dois, Aline, Paulo, e fui fazendo uma certa algazarra, né? Porque afinal de contas ia preparar um churrasco, ia colocar uma música para rolar ali. E quando entrei no meu quarto, o mundo simplesmente desabou sobre mim. Como se eu levasse uma marretada na cabeça. Imaginem aquela marreta pesada, você levando uma marretada daquelas. Minha mulher Aline, meu irmão estavam na minha cama, abraçados, suados, fazendo o amor como se fossem dois animais, um casal assim apaixonado. Pelo chão, roupas sensuais, espartilhos, cinta-liga, e eu observei do lado da cama até algemas. Até algemas! Peraí! O que está acontecendo? Aquela cena me deixou paralisado. Por um instante eu achei que eu estava sonhando. O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? A impressão que eu tive é que aquilo não era real. Talvez fosse um filme desses pornô. Sabe, filme pornográfico? Eu pensei por um instante, será que eu estou assistindo um filme? Não, mas não era filme. Não, não era sonho. Era a mais pura verdade ali diante dos meus olhos. Meu irmão se levantou rapidamente e disse que poderia explicar tudo. Oh, não é nada do que você está pensando. Não é nada do que você está pensando. Eu posso explicar tudo, mas não é nada do que você está pensando. Mas como explicar? Como não é nada do que eu estou pensando? É o que eu estou vendo. Infelizmente, não tinha nada a ser explicado. A única coisa a fazer, a única coisa que veio nessa hora na minha cabeça foi o que os meus pais sempre tentaram me dizer, que Aline era uma mulher à toa. Era isso que eles quiseram me falar. E eu cego, completamente cego, preferi brigar com eles, me afastar deles, do que enxergar a verdade nua e crua ali na minha frente. A minha vontade de verdade mesmo era matar os dois, ali, os dois. Mas, confesso, eu não tive coragem nem de continuar naquele quarto. Virei as costas, deixei os dois ali e fui em direção à rua. Paulo, agora, claro, né, vestido, veio atrás de mim, dizendo para que eu esperasse, porque ele queria conversar comigo, ele queria explicar. Nessa hora, eu não tive a menor dúvida. Virei e dei um soco, mas uma porrada no seu queixo, que ele caiu. Bati nele com tanta fúria que precisou mais de 5 pessoas para me tirarem de cima dele, porque eu ia acabar realmente matando o meu próprio irmão. E por causa de uma mulher vagabunda. Embora eu já estivesse há muito tempo, há um bom tempo, sem falar com os meus pais, a casa deles era o único lugar para onde eu poderia ir naquele dia. Quando eu cheguei, minha mãe me recebeu no portão, ficou assustada ao me ver do jeito em que eu estava, com minhas roupas um tanto sujas, e eu com um olhar assim espantado de uma pessoa desesperada. Ela ficou assustada ao me ver daquele jeito. Mas isso tudo, eu falei para ela, é briga, é resultado da briga que eu tive com o Paulo, mãe. Sim. Meu pai disse para que eu sentasse e os dois começaram então a conversar comigo. Filho, por muitas vezes tentamos dizer a você que essa mulher não prestava, não valia nada.
Nós sabíamos que você estava cego por ela e por isso não deu importância ao que nós dissemos. Mas sabíamos também que com o tempo você acabaria descobrindo o que ela era de verdade. É uma pena que isso tenha acontecido justamente com o seu irmão. Mas tenha certeza de que assim como você está sofrendo agora, o seu irmão também vai sofrer. E é somente dessa maneira que ele vai descobrir, assim como você descobriu, que ela não vale nada, absolutamente nada. Seja bem-vindo de volta à sua casa, filho. Aqui é e sempre será o seu lar. Chorei muito nesse dia. Na verdade, por 2 fatos. O primeiro, pelo que aconteceu. E o segundo, por não ter dado ouvido aos conselhos dos meus pais. Louco de amor por uma verdadeira sem vergonha, cego de amor por uma mulher que não vale nada, preferi ficar sem falar com eles, preferi me distanciar, preferi ficar longe deles do que ouvir seus conselhos. Meu irmão Paulo e aquela desgraçada da Aline resolveram ir morar juntos em outra cidade. Ficamos mais de 1 ano sem notícias dele. Até que um belo dia, eis quem bate no portão de nossa casa, casa dos meus pais. Paulo, meu irmão, com algumas malas, e pediu para que o deixassem entrar. Parecia que eu já sabia o que ele ia falar. Senti o que ele ia dizer para os nossos pais. E dito e feito, assim como foi comigo, Paulo também foi traído por Aline. Foi enganado. E agora estava ali de volta. Meus pais exigiram que nós conversássemos. E eu e meu irmão conversamos muito. Ele me pediu perdão pelo que fez comigo. Disse que ele, na verdade, foi seduzido e não teve cabeça para fugir da situação. Apesar de todo o sofrimento que passei, perdoei meu irmão. Perdi a graça por ele, mas tudo bem, perdoei. E aos poucos, nossas vidas foram voltando ao normal. Algum tempo depois, soubemos que Aline, mais uma vez, havia aprontado com outro homem. E dessa vez, ela não se deu bem. Pois assim que descobriu que estava sendo traído, o homem, enfurecido pelo ciúme, pelo ódio, por estar sendo chifrado, acabou tirando a vida dela e do seu novo amante. Talvez ela soubesse que isso um dia poderia acontecer. Mas sabe quando aquilo está na pessoa? Quando a pessoa é daquele jeito, ela gosta de trocar de pessoas, ela gosta de estar com um e ao mesmo tempo estar com outro. Aquilo era dela. Mesmo talvez, quem sabe, sabendo que um dia uma tragédia como essa poderia acontecer, mas do temperamento dela era trair. Isso era uma coisa dela, trair. Uma mulher que não se contentava com um homem só e que acabou perdendo a vida por causa de suas traições. Isso, um dia, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer. E desta vez, aconteceu. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Uma mulher que não se contentava com um homem só. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.